Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e depois de testar a excelente Puma King Pro FG, que é um modelo que ainda não é vendido aqui no Brasil, chegou a hora de conhecer a versão intermediária da linha. Eu tenho aqui nessa caixa a Puma King Match TT, a versão intermediária para sua site. Bora descobrir se esse material sintético ficou tão bom quanto o da King Pro. E lembrando que após a análise, se você quiser comprar o modelo, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. O modelo vem na nova caixa padrão da Puma. Como vocês estão vendo aqui, Puma King Match TT, tamanho brasileiro 41, americano 10. Aquele velho probleminha de sempre, né? Então tem que pegar o tamanho 41. Abrindo a caixa aqui, a seda e o modelo, não tem nenhum acessório. Peguei o esquema de cores mais clássico da Puma King, tradicional, preto e branco, que é uma chuteira muito bonita mesmo. A Puma King, dificilmente a Puma erra na sua chuteira mais clássica. Então um modelo bem simples, bem básico, como vocês estão vendo aqui, cabedal predominantemente preto, com a forma stripe branca aqui na lateral e o nome King aqui no calcanhar. Simples e belíssima, como sempre. Como eu já contei para vocês em outros vídeos, a Puma deixou de utilizar o couro de canguru na Puma King. Então, na versão Ultimate e na Pro, a marca utiliza um material que é chamado de K-Better, que é uma microfibra sintética. Aqui na King Match ela não fala o nome específico desse material, mas ela identifica que esse material aqui do cabedal também é uma microfibra sintética. E pelo menos aqui na biqueira ele tem um toque bem suave mesmo, como vocês podem ouvir. Não existe aquele toque plástico que geralmente aparece em chuteiras intermediárias com esse tipo de cabedal. Então o toque é muito bom, não tem um toque tão macio e tão suave quanto o da King Pro ou da Ultimate, mas mesmo assim, para uma chuteira intermediária, eu gostei bastante do toque desse material. É bem macio mesmo. A impressão que eu tive aqui é que ele é mais grosso, é um cabedal um pouco mais espesso que o da King Pro. Obviamente, afinal de contas, estamos falando de uma chuteira intermediária, mas mesmo assim eu acredito que ele pode entregar uma boa sensibilidade ao toque na bola e pode ser que esse cabedal fique ainda mais macio à medida que eu for utilizando. Mas o toque inicial é muito bom mesmo, ele até enruga em alguns pontos aqui, simulando o couro. Não tem o mesmo toque de um couro natural, mas é uma microfibra de excelente qualidade para uma chuteira intermediária. Esse material também é utilizado no restante do cabedal, só que aqui na área medial, na parte lateral, ele acaba ficando um pouco mais estruturado. Eu acredito que seja alguma estrutura interna do modelo, mas aqui na biqueira, bem maleável, bem macio mesmo e nada daquele toque mais plástico. Então é uma chuteira com um cabedal bem simples mesmo. É uma peça única de material sintético e a única costura é essa aqui na junção do calcanhar. A King Match também conta com amarração centralizada, com cadarços, só que diferente da King Pro, essa versão conta com a língua tradicional feita de material sintético. Ela não conta com o colar em knit, que é utilizado nas outras versões, e aqui eu acabei de ver que ela tem o tamanho 42. Então ela veio na caixa 41, mas ela veio com o tamanho 42, ou seja, não é o tamanho que eu uso normalmente. O tamanho 42 da Puma, ele é equivalente ao 42,5 de outras marcas. Então ele é um americano 10,5 com 28 centímetros e meio. Ou seja, essa chuteira aqui vai ter que ser devolvida e eu vou ter que trocar por um par 41 mesmo. Então vou terminar a análise, vou fazer um vídeo de primeiras impressões e quando eu chegar um outro par, aí eu já passo direto para o teste em campo. E voltando para a língua, ela é feita de material sintético, revestida com um têxtil, é uma língua bem fininha. Ela conta com o logo da Puma aqui na parte superior e um passador central aqui para evitar que ela fique se movimentando durante o jogo. Outra diferença fica para o revestimento interno aqui do calcanhar, que é feito com um têxtil mais simples, é um mesh mesmo, bem aberto, quase uma telinha, então bem padrão mesmo para intermediárias e modelos de entrada aqui no Brasil. Não dá para falar nessa faixa de preço porque não é uma chuteira barata. A palmilha dela é colada, o revestimento é exatamente o mesmo que é encontrado na Puma King Pro, só que é uma palmilha colada com um EVA um pouco mais simples. E para quem sofre com os contrafortes mais rígidos de Future e Ultra, a Puma King Match segue o mesmo padrão da King Ultimate e da King Pro. Então ela tem um contraforte interno bem mais maleável, como vocês estão vendo aqui. Ele é mais firme apenas aqui nas laterais e na parte de baixo aqui do calcanhar.
Então, nessa região aqui, onde geralmente nesses outros dois modelos da Puma muita gente reclama de bolhas e pontos de pressão, eu acredito que aqui com a King Match isso não vai acontecer, justamente por ter essa estrutura bem mais maleável e um revestimento mais acolchoado com um toque mais macio. Então, se você sofre com bolhas com Future e Ultra, pode ser que a King seja uma opção mais confortável. Como vocês podem ver aqui na King Pro, que eu já fiz o teste e análise aqui no canal, a estrutura é muito parecida mesmo. A principal diferença é que o revestimento têxtil utilizado aqui na Pro tem um acabamento mais premium, passa uma impressão de acabamento melhor e é bem confortável em campo. E uma novidade em relação às gerações anteriores da King é essa nova combinação de solado e entressola. Essa configuração de travas aqui é conhecida para quem já utilizou a Puma One. Ela utilizava nas últimas gerações da Puma One, a Puma utilizou uma configuração de travas muito parecida com essa aqui, com travas triangulares, com essas pontas um pouco mais quadradas. E eu gostava da configuração de travas, principalmente em gramado sintético, em gramado natural eu não curtia tanto assim. Então pode ser que o desempenho dessa nova King Match seja bem parecido. Esse solado aqui é uma placa de borracha bem espessa, como vocês podem ver aqui. Ela é um pouco mais alta aqui na biqueira, ela não conta com nenhum reforço em costura, o que não me preocupa tanto em um modelo que tem o cabedal sintético. Se fosse um cabedal em couro, a costura seria essencial, mas geralmente essa junção de borracha com o cabedal sintético não apresenta problemas tão facilmente assim de abertura, como acontecia com chuteiras de couro. Uma outra diferença aqui é que a Puma aplicou uma entressola bem mais espessa, bem mais generosa aqui na King Match. Como vocês estão vendo aqui, não é uma espuma tão macia assim, pelo menos o toque inicial dela. Não senti ela tão macia, veremos com ela nos pés. E principalmente depois de utilizar o modelo, essa espuma vai ficar um pouco mais macia. Mas pelo menos nessa primeira impressão que eu tive aqui, a sensação com ela em mãos é que a entressola da Ultra e da Future são um pouquinho mais macias, mas veremos com ela nos pés. E esse solado é bem mais rígido. Como vocês podem ver aqui, eu só consigo dobrar a parte frontal dele. Toda essa região é bem mais firme mesmo. Pode ser que nos primeiros jogos ela seja um pouco mais desconfortável. Vejo como um ponto positivo essa estabilidade maior aqui no médio pé, mas é uma placa bem dura mesmo, bem firme. Com o tamanho brasileiro 42, a Puma King Match TT pesa 348 gramas. Mesmo sendo uma chuteira com 28,5 cm, é um peso altíssimo para um modelo que tem todo o cabedal sintético. Eu acredito que o que aumentou muito o peso dessa chuteira foi essa nova combinação de solado e entressola, que é bem robusta. Para começar, é bem tranquilo calçar a King Match TT, justamente por ser uma chuteira com amarração tradicional, língua tradicional, então você não tem nenhuma dificuldade. Para quem não gosta do colar em knit, aqui você não vai ter esse problema. E a primeira sensação que eu tive com o modelo nos pés é que, mesmo sendo uma chuteira intermediária, com a microfibra mais simples, ela também conseguiu manter um nível de conforto. Não é o mesmo nível de conforto, mas conseguiu manter um conforto muito bom em comparação com a King Pro, que é mais confortável por ter um material sintético de excelente qualidade, bem superior a esse. Mas mesmo assim a King Match ficou bem confortável mesmo. Não senti a falta do couro nesse primeiro momento, assim como aconteceu com a King Pro. Então é uma microfibra de ótima qualidade para uma terceira linha. Comparando com Future e Ultra Match, que foram as últimas intermediárias da marca que eu testei, achei o contraforte, o conforto da Puma King muito superior. É uma chuteira muito mais confortável do que os outros dois modelos da marca. O ajuste dela no médio pé é bom, eu não senti ela comprimindo excessivamente o meu pé. É um ajuste confortável, mesmo esse sendo um par tamanho brasileiro 42, que é maior do que eu uso normalmente, eu não senti ela extremamente folgada aqui no médio pé, então tá bem confortável mesmo. O ajuste tá bom, só que, como ela é maior do que eu uso normalmente, tem uma sobra gigantesca aqui na frente, o que impossibilita o uso dela em campo. Mas mesmo sobrando bastante espaço aqui na biqueira dos dois pés, eu acredito que o ajuste com ela com o tamanho brasileiro 41, americano 10 com 28 centímetros, que é meio centímetro maior do que eu estou acostumado. A minha King Pro, por exemplo, eu uso ela com tamanho brasileiro 40,5, americano 9,5, que corresponde a 27 centímetros e meio, pode ser que não me atrapalhe tanto assim. Eu acredito que o ajuste vai ficar semelhante ao da Ultra. Não vai ser perfeito, mas pode funcionar muito bem. Pelo menos por enquanto, eu acredito que o tamanho que você está acostumado a utilizar em chuteiras da Puma vai funcionar na King Match TT. Pelo menos por enquanto. Mas eu vou conseguir um outro par com o tamanho 41 e
e reavaliarei esse ponto no teste em campo. No meu caso, eu teria que pegar o modelo com tamanho 41, já que o 40,5 não é vendido aqui no Brasil. Inacreditável, mas continua não sendo vendido. E em relação à combinação de solado e entressola, eu também reavaliarei no teste em campo. Mas como eu já tinha falado, a primeira impressão que eu tive aqui é que essa entressola é mais firme do que a que foi utilizada na Future e na outra Match. Veremos se eu sentirei uma melhora depois de utilizar a King Match TT. A Puma King Match TT chegou ao mercado custando R$ 699,99, mas eu já encontrei o modelo em boas promoções por até R$ 400, que foi o preço que eu paguei nesse par. Mas eu vou falar melhor sobre o preço e custo-benefício depois de testar o modelo em campo, com a minha numeração correta, porque essa aqui veio com o tamanho errado. Mas eu já posso dizer que eu vi pontos positivos e pontos negativos. A princípio, eu achei ela bem abaixo da versão Pro e ela tem concorrentes excelentes, principalmente modelos com cabedal em couro natural, com preço bem mais acessível e com mais benefícios. Mas essa foi apenas uma análise inicial e eu ainda vou reavaliar todos esses pontos em campo. O que você achou dessa análise inicial da Puma King Match TT? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!